Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, tô aqui com o Cláudio hoje. Olá. Só que eu conheci ontem, e mais uma vez a gente vai fazer uma live aqui para falar sobre ecoespiritualidade feminina e temas relacionados. O Cláudio é a primeira pessoa que eu tô trazendo aqui e que é parceiro, né? A gente tem essa caminhada dentro do xamanismo celta e da própria ecoespiritualidade, do que a gente chama hoje de ecoespiritualidade, que era algo que a gente praticava desde sempre. Nem tinha nome e não ainda, tinha né? esse conceito que, na verdade, nos parece assim ser o mais adequado, né? No. E então a gente trabalha junto há muito tempo. Algumas pessoas sabem que a gente foi casado durante um tempo, mas a gente é irmão antes mesmo de ser casado, a gente já era irmão, porque a gente se conhece desde adolescente, né? Então estamos velhos, quase 50 anos, e estamos aqui junto. Vem mais pra cá que você tá cortado. Pra não mostrar minha indignação por falar a idade. Então, e aí, hoje em especial, eu chamei o Cláudio porque, tanto eu quanto ele, a gente, como eu disse, a gente tem esse envolvimento com a cultura celta, só que o Cláudio é o expert, né? É o que manja mesmo dos Paranauê, como eu brinco, e especificamente sobre cultura celta-irlandesa, né? A gente pode dizer. E aí hoje o papo é falar sobre as relações do xamanismo celta, da cultura celta, com a prática da ecoespiritualidade, né? Fica uma coisa meio forçada falar prática da ecoespiritualidade, porque toda espiritualidade pressupõe-se que é prática. Mas é legal dar esse toque, porque muita gente hoje está pautando o seu entendimento do que seja espiritualidade desconectado com a realidade, com o dia a dia, né? Sim. E sendo que todo o nosso trabalho é justamente para trazer isso para uma vivência mesmo, né? Para que não fique só na filosofia ou na leitura, no ritualzinho, né? Que seja uma coisa que chegou com o pé no peito, que vocês assim, viram, né? Somos, assim. né? Bom, anyway. E aí, mas vamos pra prática mesmo, isso. né? E falar sobre isso. Eu quando a gente conversou, Cláudio, eu até falei pra você, né? O que a gente pode trazer, o que tem a ver essa cultura celta dos nossos ancestrais, né? Europeus, com a ecoespiritualidade. Legal. Eu acho que é um excelente jeito de começar. A gente definir, dentro do meu trabalho, o que eu vejo, ao que eu dou o nome de ecoespiritualidade. Então há um escritor norte-americano, que é um geólogo, chamado Thomas Berry, que ele trabalha com o conceito da ecoespiritualidade como um dos pilares para a mudança da realidade moderna, no mundo pós-moderno. Tudo que a gente conhece quebrou, nós perdemos as referências do que seja comércio, do que seja o papel da mulher, do que seja a relação homem, ser humano, natureza e assim por diante. Então nós estamos nessa pós-modernidade sem referência, e o Thomas Berry ele é muito claro em dizer que para a gente se reencontrar é preciso o desenvolvimento de uma ecoespiritualidade, ou seja, de uma visão de espiritualidade que esteja pautada no dia a dia, no supermercado, no meu trabalho, na minha relação com as pessoas e assim por diante. Ou seja, o eco incluindo tudo, né? Não a visão paternalista do ser humano cuidando da natureza, mas sim do ser humano como uma das muitas partes dessa natureza. A partir disso, então, a gente soma com tudo que a filosofia celta nos deixa de legado, e é interessante a gente lembrar que, por terem se espalhado por praticamente todo o mundo ocidental, o mundo europeu ocidental, e portanto dali para o resto do mundo, na colonização das diversas culturas, a cultura celta ela é intrínseca, ela está no fundo da gente, ela está lá no inconsciente coletivo. Tem um pensador muito legal italiano que ele fala que as pessoas se assustam, os historiadores modernos se assustam ao ter que admitir que a cultura celta é o nosso subconsciente, ela é aquilo que está na base do pensar ocidental. E aí a gente tem que entender, o celta é o índio da Europa, antes da romanização, antes da urbanização, antes da monetarização, né? E da monetarização. Então, por ele ser o índio da Europa, ele tem na sua espiritualidade uma pegada muito xamânica, que vai ser facilmente identificada também na cultura lakota norte-americana, nas culturas da Índia, na cultura guarani, onde quer que se vá, que há uma ligação intrínseca entre a comunidade humana e o restante da comunidade do oikos, ambiental. É humano, né?
O xamanismo é humano, vamos Exatamente. lembrar aqui. Então a gente falou de alguns conceitos, né? Uhum. Então a própria espiritualidade, que é essa relação, né? O Claudio falando até assim, a espiritualidade até no supermercado, né? Então é aquela coisa que eu falo sempre, que a gente fala, do consumo, né? Sim. O que você está consumindo e tudo mais. Exatamente. O ideal é que a gente faça compras, inclusive, não em supermercados, né? Que a gente procure outros produtores, outras pessoas que possam fazer essa troca com a gente. Né? E a gente tem várias chances hoje. Quem está no interior isso é muito mais fácil. Quem está na cidade grande está também ficando fácil. Né? Durante muito tempo a gente sofreu com a falta de alternativa. Eu acho que isso, a forma de você consumir, a forma de você se alimentar, a forma de você lidar com aquilo que você faz e traz para dentro de casa, é a mais profunda manifestação espiritual e religiosa que você pode ter. Né? Você trazer essa consciência que é elevada e espiritualizada para a coisa mais mundana, para a coisa mais dia a dia, que é limpar a tua casa e fazer um prato de comida. Né? Então, tirar um pouquinho da esfera do ideal, da esfera do sonho, da esfera quase de fuga, e trazer isso para um dia a dia mesmo, na prática, que é como você falou logo no começo. Eu acho que não é tirar um pouco, eu acho que é agregar ao sonho, ao encantamento do mundo, essa coisa do dia a dia. Né? Isso é o ecos mesmo, porque senão a gente entra né? É legal a gente agregar, então. Porque é legal, é muito interessante. O outro, um complementa o outro. Exatamente, né? É muito legal a gente nunca deixar de sonhar, de ritualizar. Eu acho que a beleza da ecoespiritualidade é justamente essa. Sim. Mas procurar estar uma coerência, né? Que eu acho que tem tudo a ver com todas as culturas que vamos chamar de xamânicas aqui que você falou, né? Porque uma coisa é tudo integrado, né? Fazer o chá é ritual. Exatamente. Né? Então, é claro que, por exemplo, no curso de ervas, que volta agora, né? Que a gente está formando turma, a gente tem que lembrar. Tem uma coisa interessante que eu acho que... Eu vou até te perguntar, deixa eu terminar o raciocínio. A gente precisa lembrar de algumas coisas. Então, alguns cursos... você ter grupos, ter círculos para trocar esse tipo de experiência, né? Isso tudo é muito importante para a gente despertar isso que você falou, que tá no fundo da humanidade e que por conta dessa distração toda que a gente tem, principalmente nos últimos 250 anos, né? A coisa ficou complicada por causa da urbanização e aquela coisa toda. Vamos falar de espiritualidade no urbano, né? Exato. Então é uma batalha mesmo pra gente relembrar tudo isso. Relembrar é a palavra-chave mesmo. Então, porque tem uma coisa interessante que a gente vai encontrar em outras mitologias e outras culturas também. O quão importante é a memória. E na cultura celta é essencial essa questão da memória, fica muito claro por conta até toda, que a gente pode chamar de arte espiritualidade deles, né? Sim. Então, como é que fica isso no dia a dia? Legal, porque assim, o papel do bardo, o contador de história, o poeta, na tradição celta, sobretudo na Irlanda, ele é fundamental, porque ao contar as lendas, em primeiro lugar, ao preservar as lendas e depois ao transmiti-las, ele está dando a cola que mantém unida a sociedade como um todo, a comunidade como um todo. As lendas não são entretenimento nem são objeto de culto, elas são transmissão de valores. Né? Então, através da compreensão, e aí vem a compreender mesmo, trazer para dentro o significado de uma determinada lenda ou de um conjunto de lendas, você vai ter ensinamentos muito mais profundos, muito mais transformadores do que qualquer mandamento que seja transmitido como uma regra imposta. Né? Então, assim, você vai introjetar o porquê de uma determinada personagem mitológica lá da Irlanda, do país de Gales, ter este e aquele comportamento com este ou aquele resultado, e você vai ver que quando você vivencia aquela situação, você está vivenciando aquela deidade. É muito mais importante isso do que propriamente o altar com ela elevada, né, afastada da gente. A imagem é legal para muito justamente para isso, para saber que ela está dentro de cada um de nós. Então, o papel da transmissão de uma lenda é justamente esse, o de ensinar e transmitir conhecimentos. Legal. Formas de viver. Tem a Eliane e a Eliane Olha, pessoinhas ali. A Ana Karina tá aí, né? Então, o nosso povo tá aí. Muito bom. E eu gostei que a Eliane, que é uma exímia
Anotadora. Não, ela é escriba mesmo, Legal. né? Inclusive no curso de formação que ela fez na primeira turma, ali é da primeira turma, ela era escriba. E ela anotava as pérolas, né? As Legal. pérolas absurdas também. E ela colocou lá lendas como transmissão de valores. Sim, a função-chave da lenda. Que a gente vai ter isso também de novo no mundo inteiro, né? O Campbell vai falar muito bem sobre isso, Jung. né? O Jung e o Eliade. Sim. E toda a turma, né? Os nossos veinhos. Os veinhos, né? Os anciões aí que deixaram o legado nos seus livros, nas suas palavras, né? A palavra, né? E contribuíram muito pra gente lembrar de algumas coisas. E então, olha que legal. Tem o Tiago também. O Tiago, que é seu aluno. A turma prestigiando, isso mesmo. Muito prestigiar bom. Tribinho se unindo, a tribo aqui, né? Os bardos aqui hoje da tribo. Então, mas assim, agora fazendo uma relação com a questão do feminino, tá? Então a gente, por exemplo, agora segunda-feira, os portais já estão se abrindo, na verdade, a gente vai ter um dos grandes festivais celtas, Lunasa. que é o Lunasa. A gente vai fazer a celebração, a gente fez a divulgação, eu e o Cláudio vamos conduzir, a gente conduz esse ritual há muitos anos. Muitos anos, não é tanto assim, mas bastante tempo. E aí tem uma coisa que eu acho muito legal que você fala sobre o Lunassar sempre, que toda vez que a gente, essa parte da fala, né, de explicar toda a questão, sempre fica com você. Que o festival não é exatamente de Lug, né? Tem uma relação íntima com o feminino. Não é exatamente, mas envolve Lug, né? Não, de novo, não é uma coisa ou outra. Exato. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que é exatamente o Lunassar. Legal. O próprio nome Lugnasa em irlandês, ele significa festividade de Lug, a celebração de Lug. Não é a celebração para Lug. Então isso faz uma diferença danada, porque ele foi criado por Lug em homenagem à sua mãe adotiva, a mãe de criação na cultura celta, não só entre os deuses, mas também na sociedade. Ela em alguns momentos até mais importante que a biológica, porque o sistema de fosterage, né, de adoção, que acontecia na Irlanda medieval, na Irlanda celta, era uma forma de transmissão, em primeiro lugar, de união da comunidade, e em segundo lugar, de transmissão de um ofício para o jovenzinho. Então ele nascia numa determinada família e depois de uma determinada idade ele era levado para um parente para aprender o ofício daquele parente, seja ferreiro, agricultor, guerreiro, o que quer que fosse. E guerreira, por que não? Né? E aí o Lugh, ele tem uma mãe de criação, que o nome dela é Taltia, né? E ela é o que a gente pode chamar de uma deusa quitônica, ela é uma deusa das forças da terra. É Taltia que faz a Irlanda verdejar, que faz a Irlanda vicejar, que faz a Irlanda produzir alimento. Então, quando, numa determinada passagem, Taltia acaba por falecer, Lugh fala no leito de morte dela: mãe, eu vou te eternizar com um festival que vai celebrar a riqueza que a tua terra produz. E aí, portanto, Lugh é um festival de colheita e é um festival de intercâmbio, de troca mesmo, né? Então, assim, eu produzo abóboras, você produz quiabos e nós trocamos no festival de Lugh. Então é um momento de se sacralizar essa troca, essa oferta do que eu trabalhei na terra e o que a terra generosa, Taltia, me deu. É interessante até falar, né? Taltia, o mesmo radical linguístico de Taltia, lá vou eu com os radicais linguísticos. É bom. Radical linguístico sempre é bom. Estão na base também de Telos. Sim. Né? Telos Mater, a mãe terra, a mãe que gera, né? A terra que produz, a terra que é fértil. Então a gente vê aí uma ligação direta e objetiva, evidente, com o feminino na sua função nutridora, na sua função de acolher, de nutrir, de promover a vida. Inclusive na segunda, no ritual, cada ano a gente faz de um jeito, né? E esse ano me deu o insight assim de pedir pro pessoal levar, cada um leva um punhado de grão, o grão que a pessoa quiser, né? Pra gente fazer justamente essa oferta, essa troca, e o quão rico fica, né? Essa mistura e essa compartilha, né? O Michael Guimarães está falando que tá falando de Volta Redonda, que sensacional. Que legal, muito demais, bom. Obrigadão, Michael. Pessoal, inclusive, quem tá online agora com a gente, quiser fazer alguma pergunta, é super legal. Vocês sabem que eu sempre peço pra vocês realmente, pra gente participar, transformar esses lives, esses encontros em círculo, né? Isso. Então hoje, por conta de chegar meio acabei nem
fazendo aquela oraçãozinha que eu gosto de fazer, mas agora, vamos fazer agora, nunca é tarde, né? Que a gente possa estar aqui em paz, com paz e pela paz, relembrando esses nossos ancestrais europeus celtas, contribuindo aqui com esse tipo de conhecimento para gerar e relembrar sabedoria e colocar isso em prática, colocar isso no dia a dia, né? Então, sobre grãos, eu achei até engraçado, porque você viu quanto a gente está falando sobre milho esses dias? Né, o caso, Milharal, lembrando de milho, não sei o que, é muito louco como tá vivo, né? Isso também, gente, eu acho que é interessante, é algo que, pelo menos para as minhas alunas, eu falo muito, que a gente precisa nutrir a nossa intuição, nutrir o instinto. Então, ampliar a percepção. A gente fala de cultura celta, por exemplo, a gente vai lembrar que a poesia ela é gerada pelo dia a dia, Sim. Não é ao contrário, né? É uma coisa que você vai caminhando pela vida e a poesia, que poeses, né? Ela vai sendo criada, né? Co-criada justamente com a sua vivência. Né? E especialmente, eu diria, na Irlanda, onde você tem, talvez até pela ausência da presença é horroroso, né? Vocês me perdoem. Mas assim, por não ter sido romanizada, a Irlanda ela permanece mais próxima desses valores e desses princípios, em que a palavra oral é muito mais importante do que a palavra escrita. A palavra escrita é uma obsessão do Ocidente, né? Vale muito mais o que se assina do que o que você diz. Isso é um contrassenso. Então, né? De novo, a questão de não ser uma coisa ou outra, né? É infeliz essa coisa. Exato. Todo o meu trabalho na academia fala disso, desde a graduação. Superação do dualismo, superação da dicotomia, superação do pensamento binário. Porque a língua escrita, ela é um desenho, vamos dizer assim. Ela é a concretização material para a posteridade do que é comunicado oralmente. A pintura rupestre. Isso. Né? Agora, o ponto que eu digo não é nem questão da escrita, mas sim do valor atribuído à palavra dita. Sim, né? Com certeza. Eu quis fazer esse parênteses para fortalecer justamente o argumento que você está usando. Perfeito. Porque aí a gente tem aquela questão, né? Há um estudo das lendas irlandesas que fala, né? O estudioso que compilou essas informações, ele fala, é possível afirmar hoje, o Tim Cowan que fala isso, é possível afirmar hoje com certeza e com segurança de que a verdade, ou seja, aquilo que é dito do coração, é a cola que mantém vivo o universo do ponto de vista celta. Então, quando você falta com a verdade, você desfaz o universo. Não é que você está mentindo. Poder do verbo, né? Poder do verbo. No princípio havia o verbo. Tá né? ali lá no povo lá, né? Exato. Tem todas. Na Índia a gente vai ter a mesma coisa. Lá no pessoal, né? no povo da livro Bíblia, também, né? do povo do livro também. Então aquela história da palavra empenhada, a palavra dita é a criação, é a cocriação. A partir do que eu vejo na realidade, ao verbalizar a realidade, ela ganha uma nova conotação, que seja positiva e que seja criativa. Esse é o ofício do bardo, né? Usar a palavra para criar uma nova realidade de forma transformadora. Aí que entra a verdade, aliás, o mito como transmissão de conhecimento, a lenda como transmissão de saberes, né? Isso é a quintessência da espiritualidade celta. Os mitos, eles existem para nortear o pensar, nortear o agir, nortear o saber, nortear o sentir do ponto de vista celta. Né? E eles são encenados e vivenciados nos rituais como esse que você acabou de mencionar, que a gente vem na semana que vem de Lunasa. Né? Na segunda-feira, gente, tem que fazer inscrição antecipada. Vagas limitadas. Porque a gente trabalha com grupos pequenos, o espaço físico do Feminino Essencial, ele é pequeno, assim, ele tem o tamanho, cabe umas 20 pessoas, 22, em círculo. Mas a gente sempre procura ter uma coisa mais intimista, né? Não é o que a gente foi descobrindo, porque na Era Mágica a gente chegou a fazer ritual com 80 pessoas dentro da Era, né? Então, Intrínsecas eras. E aí, mas o legal, pessoal, é o seguinte, quando eu falo aqui nos últimos lives, mesmo nos meus vídeos no canal do YouTube, é importante que a gente esteja ouvindo tudo isso e refletindo como isso cabe nas nossas vidas. Né? Então eu sei que quem acompanha o trabalho do Cláudio, é um pessoal que curte estudar, que é aplicado, que quer uma coisa mais profunda. Eu poderia dizer que o público que acompanha a tribo, não gosto de falar o público, porque o
parece o público, né? Mas o povo que caminha com a gente, acompanhando o nosso trabalho, as nossas alunas, alunos e tudo mais, tem uma característica muito parecida com a nossa, que é gostar de nadar no fundo, de entender que a prática da espiritualidade, da ecoespiritualidade, é uma coisa que sim dá trabalho, você precisa ser perseverante, você precisa desafiador, né? É desafiador, e assim, não é sofrimento. Não. Porque aquilo que você falou no começo, que eu vou puxar um pouquinho de volta, o perigo de tudo isso, não é o perigo, eu acho que é uma espécie de desrespeito, principalmente com si mesmo, é esquecer disso e transformar a espiritualidade em fuga. Escapismo. Né? E não é um entretenimento. Espiritualidade não é um entretenimento. Ele é algo para fazer parte das nossas vidas. Então, eu acho que é um dos grandes desafios. E principalmente quando a gente fala de cultura celta, que tem toda uma mística, né, em volta disso. Então, eu agradeço muito quando eu tenho o meu altar virtual dos ancestrais. Eu sempre agradeço a Marion Zimmer Bradley por ter feito As Brumas de Avalon, por ter chamado algo que fez brilhar o olho desde muito cedo, né, desde o final da infância e começo da adolescência, que são as lendas arturianas. Quando ela traz essa perspectiva do feminino, quando ela sim, cria algo lúdico ali ao redor daquilo. Fantasioso, mas a própria lenda arturiana é fantasiosa. Exato. Então, assim, não tem nada de errado. Porém, vamos lembrar que o mito e o personagem mítico, então vamos colocar as Morganas, os Arthurs e as Afrodites e Thor e Everybody Now Together, são personagens míticos, são divindades, mas que estão ali para inspirar a gente, não para se transformar neles. Exatamente. Então, porque senão fica uma coisa que eu brinco que é esquizotérico. E isso não tem nada a ver com a prática, o que no você dia fala a do dia. Cosplay, né? Do cosplay, exatamente. Mas você vai falar disso de novo? Vou falar, porque assim... Enquanto tiver necessário. Eu vou falar, porque eu acho que a gente tem uma coisa muito rica, que é trazer de volta a mitologia e o mito para o nosso dia a dia, pra gente colocar criar um mundo melhor, criar um cotidiano mais interessante, né? E isso é muito celta. E tem uma rebeldia, porque não tem modelo e padrão, que é algo muito típico das culturas aborígenes e também do povo celta. E até isso se reflete... Olha quem tá lá, Cucula. Porra, que show de bola que o Brasil. Brother. Esse é poder. Esse é um druida... De ponta, né? Da ponta do cabelo ao dedão do pé, mesmo. A gente baba os ovos aqui também, tá? Claro, claro. Assim, não. Gente séria, a gente sempre aplaude, né? Quer ter perto. É uma pena que a gente não se vê tanto quanto eu gostaria, né? Esse Marcelão é irmãozão mesmo. Marcelão. Mas assim, vai voltar voltando ao ponto, de você ter essa liberdade, vamos dizer assim, não é liberdade, essa versatilidade, acho que é melhor, de manifestar a espiritualidade celta, e ela não está só no fato de que a gente não tem herança direta de determinados, né, linhagens, mas tem muita gente que fantasiou isso até os anos 80, 90. Eu recebi a linhagem direta dos celtas do interior da Irlanda, da Inglaterra, de onde quer. Mentira, isso aí era fantasia que vivia ainda o clima do esoterismo e do ocultismo do final do século XIX, começo do século XX. Na verdade, o que a gente tem são interpretações modernas, que aí é mais interessante ainda, de conceitos do passado a serem aplicados no presente para criar um futuro melhor. Não, muito ao contrário, o mérito é justamente esse. Né? A gente pode viver a verdade, né? Devemos viver a verdade, que é a cola que mantém o universo íntegro. Tem o direito disso. Né? E o que eu ia dizer mesmo, né, em cima disso, é que quando a gente pega os mitos celtas e não encontra neles um mito de criação, para dizer que o universo surgiu durante 6 dias, ou de um oceano de leite agitado, ou qualquer que seja mito, né, do corpo de um dragão dividido ao meio, a mitologia celta não tem isso, não tem uma cosmogonia. O que significa muito claramente que o mundo não foi criado, e ele está sendo criado. É o processual. Ele não ficou pronto. Ele não nos foi dado. Nós somos parte desse mundo e cada gesto, cada omissão, cada palavra e cada silêncio nosso cria a realidade futura. Então a responsabilidade é de cada um de nós. E isso é puro, a mais pura reintegração da ciclicidade e do feminino ao masculino. Ou seja, para a gente chegar onde? A integridade, né?
Eduardo Bertolini. Que falou que fez curso legal! com a gente. Eu lembro. A Pamela tá aí também. Fala oi, Pam. A Pam Oi, que A Pam é tudo. E a Thalita também da formação, dessa formação legal. Da turma. Que tá aí, Thalita, uma graça. A Thalita é muito parecida com a Brigitte, né? Vai ser momento família. Fofoca familiar. Família. Então, bom, até me perdi um pouco. Eu não sei quanto tempo a gente tá aqui não já. Tem a menor ideia. Cadê o celular? Não sei. A gente entrou 10 e pouco. Alguém tem horas aqui. Aí? Fala a hora pra gente. Oi! Esqueceu, né? Olha o relógio. Mas, bom, tem mais alguma coisa pra falar? É que o povo tá chegando agora. Pra mim, eu fico aqui 2 horas, gente. Bastante. Mas eu quero fazer um live menorzinho. Coisa pra falar é o que não falta. Pois bem, eu acho que temos que falar, na verdade, falar um pouco do conteúdo do workshop que você vai dar. Olá. Obrigada, Thiago. Opa! 10h29, faz quase meia hora que a gente tá aqui. E a gente vai ficar 40 minutos no máximo. Como vai ser esse workshop do dia 20 de agosto? Legal. Feminino Essencial. Eu chamo de celtas, né? Então, são 2 temas que obviamente, para mim se integram, eles não são separados. Eu tenho uma certa dificuldade, sempre quem é meu aluno sabe, de separar o que é mito do que é prática, o que é teoria, do que é lenda e assim por diante. A abordagem desse workshop vai ser justamente a de se entender a partir dos mitos, a partir das narrativas que a gente tem bem preservadas, sobretudo da Irlanda, mas também bebendo em outras fontes da cultura celta, entender quais são os elementos identificáveis do xamanismo, ou seja, onde a gente encontra totemismo, onde a gente encontra animismo, onde a gente encontra a busca da cura, o transe e assim por diante, né, o estado alterado de consciência, e de que forma esses mitos fazem aquilo que eu falei logo no começo, que eles transmitem saber pra gente, para que a gente possa experimentar uma vivência prática a partir de uma interpretação, entre aspas, teórica. Eu digo entre aspas porque é uma instrumentação da leitura, né? Então eu tenho que criar um glossário imaginário, um glossário interno para ouvir, tratar um mito de uma forma transformadora, que eu possa identificar dentro dos meus padrões de vida determinados elementos que os mitos apresentam para que a cura se apresente. Legal. E a base é o John, né? A base é o John Matthews, nosso grande mestre, irmãozão, brotherzão também, professor. Querido. Esse virou amigão, né? A gente mantém contato sempre. O John é uma figura preciosa pela generosidade, eu acho, né? A generosidade dele tá nos livros que ele escreve, tá nos cursos que ele ministra e tá no aconselhamento ali ao vivo, à distância. Eu gosto de falar, gente, quem que é a base do trabalho, justamente para fortalecer e dar ciência para quem tá quem estiver chegando para aprender alguma coisa com a gente ou lembrar alguma coisa que a gente possa estar ali dizendo e transmitindo, da onde que vem, né? O que eu gosto de chamar. Voltou? Estamos ao vivo? Não, deu um toim. Gente, nós estamos online ainda? Alguém dá um ok pra gente? Porque ficou confuso agora. Mas eu acho que tá. Tá ao vivo ali? Não sei. Bom, vamos continuar falando. Alguém dá um help pra nós aqui. Yes! Obrigada, Ali. Obrigada. Então, mas como eu tava falando, a ancestralidade do trabalho. Pra dar justamente sustento, né? Segurança pra quem tá vindo, né? Pra não é uma coisa assim, uma curiosidade, algo que a gente foi lá e fuçou em 2 livros e fez. Não, tem muita chatice da nossa parte nisso, né? A gente é muito criterioso, não por acaso, a gente trabalha junto até hoje, né? Porque a busca é sempre essa. É difícil, né? Eu acho. Mas assim, a busca é sempre essa. Como é que eu estruturo? Que fonte é segura? A gente já fez todo tipo de pesquisa, são décadas, né, nessa brincadeira. Continuando, porque assim, nunca parar de estudar, gente. Exatamente. É uma coisa assim que, senão, até alguma coisa muito errada. Estagna. Né? E é contra um contrassenso justamente até aquilo que a gente estava dizendo agora há pouco. Do cocriação. Do processual, do orgânico, do vivo. Exatamente. Da vida, morte viva, como diz a Clarissa Pinkola Estés, né? Que é um conceito que eu amo, acho essencial pra nossa vida e morte-vida.
Então, eu achei bem legal, é uma ideia nova, né, que você está trazendo para esse workshop. Gente, é só um workshop, mas é algo que vocês vão sair com muita coisa, muito conteúdo ali para reflexão, né? Então, a proposta é essa. E depois vem uma nova turma do outro curso Jornada que Celta. Que é a Jornada Celta. Esse começa no finalzinho de setembro. Que acho que o Thiago fez esse curso, Thiago fez, né? o Thiago acabou de sair dele, né? Acabou de concluir. Isso. Então, quando começa? Finalzinho de setembro, vai até final de novembro. Legal. São as quartas-feiras. 12 aulas? Não, são 8 aulas. São 8 aulas. Então é um curso mais curtinho, né? Então é legal também, vai ser quinzenal, né? Isso. E a matéria-prima é exatamente a mesma, né? A abordagem é essa, da gente pegar as lendas, da gente, muito mais do que transmitir rituaizinhos, né, e modelos, Ele adora falar rituaizinhos. É, porque assim, eu faço mesmo uma crítica muito grande a livrinhos que fazem beabá. A gente teve uma professora, na Emma Restolor, que ela escreveu um livro chamado Ritual e ela desconstrói o conceito de ritual. Ela fala, não há uma fórmula, há a intenção e o caminho a ser chegado, quem determina é você de acordo com a intenção. Então, o direcionamento, a orientação é dá ferramenta para que as pessoas criem. Não vender modelo. Então isso é muito importante até na visão da ecoespiritualidade e da própria cultura celta. Que é benesse e maldição. Por quê? A gente sabe que os povos celtas, a última coisa que eles tinham ali na Europa era uma união, né? União cultural, união até mesmo de panteão, né? Porque os deuses eram muito distintos. Localizados, né? Então, a gente tem que lidar com essa diversidade, que é algo que está super... intrínseco. Não, e é muito do nosso momento de mundo, né? Ah, sim. De humanidade. É necessário hoje. No hoje. momento da humanidade, a gente refletir muito a respeito disso e reaprender a conviver com essa diversidade para a gente combater as adversidades, que é uma frase que eu adoro falar, né? Aceita a diversidade para combater e evitar a adversidade. E os radicalismos que a gente vê hoje, né? O mundo hoje está numa vibe de radicalismos, de excessos, de intolerância, né? Do diferente. E é justamente ao mostrar, ao oferecer o oposto disso, que é o desenvolvimento pessoal da sua própria expressão de espiritualidade, que a gente combate o radicalismo e o totalitarismo de quem quer impor a sua visão. Não, a partir do momento que eu falo, não, eu tenho a minha forma, aquilo que você tem a sua, então um dia eu convido você para vir da minha, se você gostar você vem mais vezes e vice-versa. E muitas vezes a gente se encontra, né? Aí aonde a gente vai se encontrar? Como tudo que acontece no Feminino Essencial acontece em círculo, né? Obviamente, se tiver uma aula ou outra que a gente tenha que fazer uma disposição diferente, como a gente está fazendo aqui hoje, nesse encontro, a gente lembra que a gente está em círculo. Sim. Então, tudo que acontece lá e o local de encontro da gente, encontro desses órgãos, os indivíduos desse organismo, é justamente no centro, né? Então, e isso é muito legal de se levar também pro dia a dia. Eu vou apresentar um artigo agora num congresso de mídia e religião em agosto, falando de círculos de mulheres, e o desafio ali nesse artigo foi escrever justamente sobre isso, né? O que os círculos de mulheres e essa comunicação orgânica traz para a comunicação coletiva no mundo. Então é algo também que eu acho legal, eu acho bom que a gente esteja fazendo, né? De nós dois, eu mais especificamente, que é discutir esse tipo, contribuir dentro da academia, dentro da universidade, e levando o que a gente está falando aqui, né? O mais legal é isso. Não tinha caído a ficha que eu vou participar agora do 11º Simpósio de Estudos Irlandeses. E o meu tema vai ser a Colina de Tara como centro, né? Então. Estamos de novo falando do centro do círculo. E está na praia, está citando isso, não para ficar falando, universidade, bababá, né? Porque vocês sabem que nós estamos na máquina ali para tentar quebrar, né? E aí, mas justamente citar isso para lembrar que a gente pode sim, cada pessoa que está ouvindo aí, levar esses conceitos, levar essa filosofia e levar a ecoespiritualidade sem proselitismo, sem pregação, pelo amor dos deuses. Se não, carnaval é comum, né? Porre, não há paciência, né? Amiga, melhore. Mas que a gente pode sim, com jeito, com flexibilidade,
com estrutura, com questionamento, com pensamento crítico, com postura crítica, integrar esses mundos que foram desintegrados artificialmente e que, na verdade, ninguém realmente sai ganhando alguma coisa. É um falso poder. Exato. Essa coisa, esse mundo que a gente vive, esse mundo que já não é, mas está aqui ainda, né? Os mundos de Donald Trump da vida, ele não é mais, ele é uma coisa que já foi, porém está aqui ainda, né? Isso é muito da complexidade e do momento que a gente vive. Mas vamos continuar trabalhando, gente, com perseverança e trazendo quanto mais a gente puder, que é difícil, eu sei, nem sempre dá pra gente ser, não é pra ser coerente e vamos comer só alfafa orgânica, não é isso que eu tô dizendo, mas na medida do possível a gente colocar no nosso dia a dia essa prática, né? A gente precisa acabar. Vamos acabar. Eu vou acabar em cima disso que você falou agora. Eu ia encerrar justamente com uma frase que é o slogan, né? O lema do principal grupo de guerreiros da Irlanda celta, que são os Fianna, né, liderados pelo Finn McCool, um sábio e nobre guerreiro, e eles diziam, o slogan deles, né, o lema deles era a verdade no coração, a promessa nos meus lábios e a força nas mãos. Ou seja, eu entendo a verdade aqui dentro, eu vivo esta verdade, e eu expresso essa verdade naquilo que eu prometo, e aquilo que eu faço com as mãos exprime essa verdade expressa. Então é corpo, mente e espírito em união. Aí você tem o oikos, a casa bem cuidada. Legal. Povo, é isso. Vamos fazer mais lives. Eu vou trazer essa mala corvídea novamente aqui para a página. Quem gostou, curte. Pode colocar coraçãozinho. Adoramos um coraçãozinho. Passa umas coisinhas ali que o pessoal põe. O povo tá. Que legal. Então, curtam. Quem puder e achar que deve, compartilhe os trabalhos da gente, os nossos posts, aquilo que vocês sentem reverberar aí dentro, porque ajuda o trabalho da gente, ajuda a divulgação dessas propostas, né? E a gente vai ficar muito, muito grata. Mesmo. Então, segunda-feira tem Luna